Senhor Deus, nós estamos na Tua presença, Senhor. Nós queremos sentir a Tua presença nesta noite. Queremos, ó Deus, invocar o Teu nome e Te agradecer, porque Tu és digno, porque Tu és maravilhoso, meu Deus, porque não existe outro Deus além de Ti, Senhor. Nós temos necessidade da Tua presença, meu Senhor. Nós precisamos de sentir, Senhor, o Teu perfume, meu Deus, no meio da Tua igreja. Pai, nos perdoa, Senhor. Pai, aceita-nos, Senhor. Senhor, mas nós hoje também tiramos todo o atavio, tiramos tudo aquilo, ó Deus, que não Te agrada, para que a Tua presença, Senhor, se torne real na nossa vida. Nós Te adoramos, Deus, nessa noite. Toca, meu Deus, no Teu povo, Senhor. Toca, Senhor, no Teu povo, meu Deus. Nós Te adoramos no nome de Jesus. Amém. A igreja pode dizer amém? Eita glória. Jesus gosta de ouvir a voz do povo, né? E muitas vezes nós nos calamos, e o Senhor tem saudade de ouvir a voz do seu povo. Então, se você faz parte desse povo, se você é povo do Altíssimo, então glorifique a Ele, porque Ele é digno de adoração. Aleluia. Nós temos vivido esses últimos dias e temos notado que a maior necessidade da igreja não é receber bênção de Deus. Alguém pode dizer, mas pastor, o que é isso? Nós estamos aqui para ser abençoado. Mas eu quero dizer para você que a maior necessidade hoje da igreja não é receber a bênção de Deus. A maior necessidade hoje minha e sua é de ter o dono da bênção na nossa vida. Essa é a maior necessidade da igreja. Nós temos visto que a igreja contemporânea tem mudado esse foco. Nós temos visto que a pregação moderna tem desviado essa presença. Nós temos visto que o foco hoje são os grandes louvores, são as emoções, os sentimentos. Mas Deus não está à procura de louvores, de grandes louvores. Deus está à procura de grandes adoradores, de verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Não é uma adoração de lábios, não é uma adoração cansativa, não é aquele sacrifício de ficarmos em pé cantando. Não é isso que agrada a Deus. Mas o que agrada ao nosso Deus é um coração compungido, é um coração humilhado, é um coração voltado, é um coração que anseia por Ele, é um coração que busca sentir a presença dEle. Com a mudança desse foco, Deus tem se afastado da igreja. Cadê aquela igreja primitiva? Aquela igreja do primeiro tempo, a igreja apostólica, onde tinha cura, onde tinha libertação, onde tinha milagres, onde tinha glória a Deus, onde tinha fervor, onde tinha alegria, onde tinha anseio pela palavra. Aquela igreja parece que passou com a modernidade. Aquela igreja passou com o tempo. Hoje nós temos vergonha de abrir a boca e dizer glória a Deus, porque todo mundo olha para você. Hoje nós não temos mais coragem e determinação de ver um demônio e dizer, eu te repreendo agora, sai agora no nome de Jesus, tu não pode ficar aqui, porque aqui quem vai ficar é Jesus e o servo dele, porque eu sou cheio do Espírito Santo. Nós não temos mais essa igreja cheia do Espírito Santo.
Nós ficamos emocionados quando vemos manifestações. Quando vê alguém cair no poder, a gente fica: Jesus está por aqui, será? E eu não consigo ver. Nós não temos mais aquele anseio, aquele desejo de ser usado por Ele, de dizer: Senhor, eu estou aqui. Me quebra, Senhor, tira o orgulho de mim, Senhor. Tira a timidez, tira a vergonha de te servir. Mas, Senhor, eu quero tirar todos esses atavios, Senhor, para que a Tua glória, a Tua presença comece a encher o meu ser. Essa igreja passou. Essa igreja não existe. E o Senhor está dizendo: aonde estão os verdadeiros adoradores? Aonde estão aqueles vasos que eu quero encher da minha glória, da minha presença? Aonde estão aquelas vidas que anseiam como a coça pelas correntes de água, saciarem a sua sede? Aonde estão aqueles embaixadores? Aonde estão aqueles arautos de Deus que têm a coragem e a força de enfrentar o inimigo? Hoje nós temos visto que o homem trocou de posição com Deus. Antes, o homem era instrumento na mão de Deus. Hoje, o homem quer pegar Deus para ele ser instrumento. Mudou. Quando eu olho para a igreja lá, primitiva, onde todos adoravam o Senhor, onde todos compartilhavam as bênçãos, onde não havia necessidade, onde as mãos eram liberais, onde as pessoas eram confortadas, eram consoladas uns para com os outros. Essa igreja que vivemos hoje é uma igreja de pessoas que querem a salvação, mas não querem o Salvador. Querem a bênção, mas não querem o dono da bênção. Querem os dons do Espírito, mas não querem o doador do Espírito. Querem muitas coisas de Deus, mas não tem nada para oferecer para o Senhor. No passado, a presença de Deus era a coisa mais importante que o povo de Deus buscava. Quando eu olho para Moisés no campo, e de repente ele olha uma sarça que ardia em chama, e essa sarça se queimava e não se consumia. Eu olho para Moisés correndo para próximo daquela sarça, e ao chegar ali, ele dobra os seus joelhos, ele joga o seu rosto no chão, porque ele sabia que era a presença do Todo-Poderoso que estava ali, porque algo sobrenatural está acontecendo. Ei, igreja, quando a presença de Deus está na minha vida, está na sua vida, está na sua casa, está no seu trabalho, está dentro da igreja, a presença do Senhor é reverenciada. Todo mundo clama por essa presença, e nós não resistimos o poder da glória da presença de Deus. Moisés se dobrou, e sabe o que aconteceu naquele momento? Ele ouve uma voz, sabe aquela voz inaudível, aquela voz inconfundível, aquela voz cheia de poder, aquela voz que treme o ambiente, e que você não consegue ficar parado, e você não consegue ficar de pé diante daquela glória. E ele diz: Moisés, tira as sandálias. Olha, Deus mandando tirar mais um atavio. Deus está mandando tirar mais alguma coisa da sua vida, para que a presença dele se manifeste. Eu não sei o que você precisa tirar da sua vida para você ter a presença desse Deus, para que você sinta essa presença. Mas Deus chega e diz para Moisés:
tira a sandália. Tira a sandália. Quem sabe a sandália para Moisés significava uma proteção dos seus pés. Muitas vezes nós também estamos segurando uma proteção e nos esquecemos que a verdadeira proteção está na mão do Deus Todo-Poderoso. E agora tira a sandália, Moisés, porque o lugar que tu pisa é santo. E nós temos vivido dias em que a igreja contemporânea tem perdido a reverência no Santo do Santo. Nós estamos vivendo dias em que nós achamos que tudo é liberdade, muitas liberdades, isso se torna libertinagem. Já não reverenciamos mais a presença do Deus Altíssimo. Reverenciamos autoridades, reverenciamos o hino nacional brasileiro, que é a nossa bandeira, reverenciamos tantas coisas, mas a presença dEle, como é que você tem recebido a presença dEle? O que a presença dEle significa na sua vida? Aonde que Ele te move? O que a presença dEle te faz enxergar? Eu olho para a presença de Deus, tirando o povo do Egito da escravidão. Eu olho o poder da presença de Deus, indo a Faraó e dizendo: liberta o meu povo. Eu olho a presença do Todo-Poderoso, quando chega diante do Mar Vermelho, e o povo começa a falar para Moisés, duvidando da presença, duvidando do poder daquele que é autoridade sobre nossas vidas. Moisés apenas olha, porque ele sabia que Deus estava com ele. Ele estava ali em obediência a Deus. E ele diz: toca nas águas, Moisés. Tão simples. Toca, Moisés, nas águas. E Deus muitas vezes tem deixado essa simplicidade nos seus milagres, porque nós não queremos a presença dEle. E muitas vezes até queremos, mas nós não queremos tirar os atavios. Nós não queremos tirar aquilo que impede. Nós não queremos derribar o muro que impede a presença dEle agir na nossa vida. Eu olho que foi através do sangue do Cordeiro que muitos foram salvos, porque a presença do Senhor disse para Moisés: olha, mata o cordeiro, passa o sangue no umbral das portas, e quando o anjo da morte vier, quando o sangue ele enxergar, aquela alma será preservada. A presença de Deus, a presença de Deus nos tira da morte. A presença de Deus não deixa você perecer. A presença de Deus não permite que o diabo venha e arranque aquilo que existe na sua vida. E o povo foi protegido. Com a presença de Deus, ele atravessa o Mar Vermelho. E do outro lado ele diz: a minha presença vai estar com vocês. Sabe como Deus manifestava a presença? Através da nuvem. Sol escaldante do deserto, a nuvem vinha trazendo sombra, frescura, para que o povo pudesse caminhar. À noite, aquela nuvem se tornava uma luz, clareava, trazendo tranquilidade para o povo. Ei, a presença do Senhor também pode fazer isso na sua vida. Talvez você tenha passado pelo vale escuro, pelo vale da sombra da morte. Ei, eu quero te dizer uma palavra: você não precisa temer, se você tem o Deus Todo-Poderoso na sua vida. A presença dEle vai passar no vale da sombra da morte com você. Deus vai trazer a vitória sobre as suas guerras. Deus vai dizer: apenas olhem e
observa a vitória que eu vou te dar, porque a minha presença está na tua vida. Todas as vezes que a presença de Deus, ela está na nossa vida, ela nos dá direcionamento. Às vezes você está confuso, não sabe se vai, não sabe se fica, não sabe se Deus falou ou se não falou. Às vezes você se encontra num momento de decisões e não sabe qual a decisão tomar. Ei, Deus é direção para a sua vida. Ele diz: eu sou escudo, eu sou proteção. E Ele te dá a direção. Quantas vezes nós estamos em momentos difíceis da nossa vida, e o Senhor disse: meu filho, não temas, ó bichinho de Jacó, não temas, porque eu sou contigo. Eu não vou te desamparar, eu não vou te abandonar, eu estarei na frente. Mas essa promessa é somente para aqueles que atraem a presença de Deus, que buscam a presença de Deus. Mas chegou um tempo em que o povo de Israel se esqueceu dessa presença. Chegou um tempo em que o povo banalizou a presença de Deus. Chegou um tempo que o povo se cansou da presença. E quando eu observo isso, eu vejo que o povo foi levado a pecar. E o pecado separou o homem de Deus, separou o povo da companhia de Deus. Assim como foi lá no início, quando Adão e Eva decidiram por sua própria conta tomar as suas decisões, Deus se afasta do casal que Ele criou, sua imagem e a sua semelhança. A partir daquele momento que o homem tomou a decisão de se afastar dos ensinamentos, ele perdeu o poder da presença. Porque a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, Deus visitava Adão, pastor. E eu posso imaginar Deus conversando com Adão. Adão, como foi seu dia hoje, Adão? E eu posso imaginar Adão se deleitando com os ensinamentos, com a presença de Deus. Mas no momento em que ele tomou direção, sem consultar a Deus, ele perdeu o poder da presença e recebe uma sentença. Adão, a partir de agora, você vai comer o suor do seu rosto. Até então Adão não tinha necessidade dessas coisas, ele não sentia peso dessas coisas. E tu, Eva, vai começar a sentir agora dores de parto. Olha bem a vida de quem tem a presença de Deus e a vida daqueles que decidem abandonar a presença do Senhor. Sempre há consequência quando nós abandonamos a presença do Senhor. Sempre há consequência quando nós tomamos as decisões em lugar de Deus tomar as decisões. E sempre há uma tragédia na nossa vida quando nós nos afastamos da presença do Senhor. Quando os filhos de Eli pecaram contra Deus, a arca da aliança, o símbolo da presença de Deus, foi roubado. E a glória de Israel e a presença de Deus se apartou do povo. Deus disse para Josué que não seria mais com aquele povo, porque o povo tinha pecado contra o Senhor. No tempo de Ezequiel, a glória de Deus se afastou da cidade, do templo, do monte, e o povo foi levado para o cativeiro. Como é que está a sua vida? A presença de Deus está aí?
Você tem sentido essa companhia todos os dias? Você tem sentido o toque da presença do Senhor? Ou você já não tem mais essa comunhão? Ou você não tem mais ouvido Ele falar? O pecado tem sido mais forte. Os banquetes mundanos têm sido mais fortes. Existe uma consequência quando a presença do Senhor sai da nossa vida. Você se torna um solitário. Você se torna uma presa fácil para Satanás. A igreja necessita desesperadamente da presença de Deus. Nossas vidas se tornarão vazias. Nossos cultos se tornarão sem vida. Os louvores se tornarão sem unção, se não tiver a presença de Deus na igreja. Se os anjos do Senhor não se moverem aqui. Mas se não tem presença, é porque tem pecado no meio da igreja. Deus chega para Josué e diz: Josué, eu não vou mais seguir com vocês nessa guerra. Não vou. Vão lá guerrear sozinhos. E eles foram contra a Aia e perderam a guerra. Sabe por que perderam a guerra? Porque a presença de Deus não foi. Todas as vezes que nós vamos guerrear, se não tivermos a presença dEle conosco, nós estamos fadados ao fracasso. Nós vamos perder a batalha. Josué agora volta decepcionado, porque levou tão pouco exército, porque aquele exército que estava ali era tão pequeno, e eles achavam que iam ganhar a guerra. Ele agora vai para o altar, orar e perguntar para Deus: por que eu perdi a guerra? Por que, Deus, que aconteceu isso, Deus? Por que agora nós estamos decepcionados e envergonhados? Aonde está esse Deus Todo-Poderoso que nós servimos? Deus diz: Josué, enquanto tiver pecado no meio do arraial, eu não vou fazer nada. Eu estou fora. Guerrei com suas forças. E agora eu posso imaginar Josué preocupado. Aonde estava o pecado? Porque Deus estava dizendo que tinha pecado no arraial, que tinha um pecado que estava atrapalhando a presença de Deus, e as guerras não seriam vencidas. E se continuasse o pecado, eles se tornariam escravos. Porque todas as vezes que nós pecamos, nós estamos servindo a Satanás, e nós nos tornamos escravos de Satanás. Deus mostrou, e foi chamado, família, geração, até chegar. Encontrou Acã. Deus disse, quando eles entraram naquela terra, disse: não é para tirar nada, não levem nada, nenhum despojo de guerra. Acã encontrou umas capas bonitas, uns pedaços de ouro e algumas coisas, e disse: eu vou levar. E escondeu dentro da tenda, achando que não tinha um Deus que enxerga. E muitas vezes nós caímos no mesmo erro de Acã. Pecamos, envergonhamos Deus, rejeitamos Deus, negamos Deus, achando que ninguém está enxergando. Nos conduzimos de maneira errada, nos vestimos de maneira indecente e achamos que é normal, ninguém tem nada com isso, a vida é minha. Ei, mas tem um Deus no céu, um Deus que está com os olhos sobre a terra, e Ele está preparando o dia do julgamento, e Ele está vendo as minhas atitudes. Um Deus que conhece o meu profundo, um Deus que conhece o meu escondido. Não existe pecado que não esteja patente à visão do Todo-Poderoso. Acã achou que ninguém tinha visto, mas Deus enxergou. E Deus disse: por causa de Acã, todo Israel perece. Todo Israel agora será punido. Ei, igreja, o
por causa de um pecado dentro da igreja, a igreja pode ser punida, a igreja pode parar de crescer, a igreja pode perder a alegria, a igreja perde o poder da presença, a igreja vai perder a unção, por causa do meu pecado, por causa do seu pecado escondido, mas Deus cobrará do seu povo, tirando a presença dele da igreja. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida? A presença de Deus tem feito diferença nela? Muitas vezes nós confundimos a onipresença de Deus com a manifestação do Senhor Deus. Deus está em todos os lugares, mas não em todos os lugares Ele se faz presente, Ele se manifesta presente. Como assim, pastora? Ele está em todos os lugares, mas Ele só se manifesta onde tem um povo que se humilha, um povo que se arrepende, um povo que tem sede dEle, um povo que se desvia do mal, um povo que não deseja pecar, um povo que pede perdão, um povo que verdadeiramente se deixa lavar pelo sangue do Todo-Poderoso. Ali Ele se faz presente. E muitas vezes nós convidamos as pessoas para vir para a igreja e dizemos: lá tem a presença de Deus, lá Deus se manifesta, é um fogo puro, é uma igreja de poder. Quando o visitante chega, não vê fogo, não vê poder, não vê nada, vê caras tristes, desanimadas, bocas fechadas, sem desejo de adorar, não abre a boca para dizer: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, manifesta no meio da igreja. Deus coloca os teus anjos a passear no meio do povo, começa a curar. E o visitante diz: cadê o fogo? Cadê o fogo? O altar está cheio de cinza, não tem lenha, não tem fogo. Por que que não tem fogo? Por que que não tem lenha no altar? Porque os levitas não têm tirado a lenha, não têm tirado a cinza do altar, não têm colocado lenha nova, não têm abanado o fogo. Como que o levita vai fazer isso, pastora? Buscando a presença dele, se humilhando no altar, buscando ele, se arrependendo do pecado, se desviando do mal, e todos os dias orando ao Senhor, buscando ao Senhor, antes de subir no altar para adorar. Quando eu li esse texto hoje pela manhã, eu deitei ontem, acho que meio cedo, e acordei de madrugada e não dormi mais, 2 horas da manhã, mas não olhei o telefone. E a apóstola disse: é a senhora que vai pregar hoje de manhã. E eu entrei para o meu quarto e eu disse para o meu esposo: ei, vou meditar. Chave na porta do quarto, fiquei lá. E eu: Deus, o que é mesmo, Deus? Por que eu tenho que pregar hoje? Eu tinha dito uns dias atrás que eu disse: Deus, eu quero tirar um tempo, estou com problema de garganta, Deus. E Deus se calou comigo, Deus não falou nada mais comigo. E hoje de manhã, quando eu me tranco ali naquele quarto e fico procurando Deus, qual era a palavra, de repente vem um louvor na minha mente e diz: precisa voltar, precisa ter comunhão. E eu ali me ajoelho e disse: então Deus, começa a tirar de dentro de mim, Senhor, começa a tirar o que está impedindo a tua presença, Senhor, o que está impedindo a minha comunhão contigo, a minha conexão contigo. Me diz, Senhor, o que tu queres de mim para que eu possa falar, Senhor. E o Senhor trouxe essa palavra dizendo: o meu povo diz que tem pão na minha casa, mas as prateleiras estão vazias, não tem pão para dar comida para o povo. E eu fiquei: meu Deus, como assim, Jesus? O povo diz que a minha presença está, mas eu estou longe, porque o pecado tem fedido, o pecado tem me incomodado, tem chegado nas minhas narinas. E eu comecei a chorar. Eu digo: por que eu estou chorando? Poxa, eu sou meio metida toda, né, pastora? Não gosto de chorar. Mas Deus começou a ministrar isso no meu coração.
digo, então, o que tu queres que eu fale, Senhor? E eu abri a Bíblia assim e digo, fala alguma coisa, Deus. E eu comecei a ouvir louvores e tal. E Deus começou a ministrar para mim sobre o que estava escrito aqui em Deuteronômio. Quando o povo perdeu a presença dele. Deus, eu não quero perder a tua presença. Deus, que é que está impedindo a tua presença agir na minha vida? E eu comecei a ser ministrada hoje pela manhã. Era meio-dia, meu esposo bate na porta e disse, meu amor, vamos almoçar? Eu não estava com fome. Eu disse, eu não vou almoçar, eu preciso receber o que Deus quer falar comigo. E Deus agora, Ele disse, eu preciso receber uma verdadeira adoração. Eu preciso receber um coração voltado para mim. Um coração que verdadeiramente se humilha na minha presença. E quando Deus se agrada de nós, pode ter certeza que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E eu li esse texto, eu li o texto todinho. E eu li de novo 35 versículos. E me deparei com uma palavra que me chamou a atenção. A idolatria do povo. Moisés estava ali recebendo o comando de Deus naquele monte. E Deus diz para ele, desce Moisés, porque teu povo está bagunçado lá embaixo. Eu não sei como é que Deus tem visto a embaixada. Eu não sei como é que Deus tem visto a mim. Eu não sei como é que Deus tem visto você. Mas eu quero te dizer que o pecado afasta a presença de Deus do meio do seu povo. E foi isso que aconteceu com o povo. Enquanto Moisés estava recebendo os estatutos de Deus para ensinar para o povo andar nesse estatuto, o povo agora deixa de crer. O povo agora abandona a presença daquele que supriu as necessidades do deserto, que fez a água sair da rocha, que atravessaram o mar vermelho, que protegeu ele da enfermidade. Deus se esquece e diz, Moisés não vai voltar agora tão cedo, menino. Bora fazer um Deus para nós adorarmos. E Deus ministrou isso no meu coração. Tem muita gente fazendo deuses próprios. Muita gente adorando deuses particulares. E sabe o que aconteceu? Arão foi convencido pelo povo de fazer um bezerro de ouro. A idolatria entrou no meio do povo de Deus. Deus abandona. E agora no verso 22 e no verso 23 diz o seguinte: respondeu-lhe Arão, não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal, pois me disseram, faz-nos um Deus que vá adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. A mesma coisa acontece hoje nas igrejas contemporâneas. Eu caí porque um amigo. Eu bebi porque eu fui em certo lugar e os amigos me convenceram. Eu me prostituí porque alguém me deu um conselho, porque o meu marido é assim, é cozido, é assado. Temos sempre uma desculpa para pecarmos. Foi a mesma desculpa de Arão. Olha, Arão diz para Moisés, não te acenda a tua ira. Tu sabe que esse povo é propenso ao pecado, ao mal. Tu sabe, Moisés. E por que que ele não preservou? Por quê? O pecado provoca a ira de Deus contra o próprio povo. E no versículo 26, o Senhor então diz para Moisés, manda matar todos os idólatras, todos aqueles que participaram da adoração daquele bezerro. Deus é um Deus de amor, mas Ele é fogo consumidor.
Deus não tolera o pecado. Deus não divide a sua glória com ninguém. E sabe o que aconteceu? O versículo na frente está dizendo: Moisés se levanta e diz: quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram ali apenas os levitas, os filhos de Eli, os quais Moisés deu uma ordem: tome a espada e matem. Perder a presença de Deus é sinal de morte. Existe um decreto de morte quando a presença de Deus sai da minha casa. Existe um decreto de morte quando a presença de Deus sai da minha vida. Quando eu prefiro pecar, quando eu prefiro trocar a presença de Deus pelos banquetes do mundo. E Deus não suporta isso. Se irou e disse: não andarei mais no meio desse povo. Agora o povo sozinho, no meio do deserto. Quem iria proteger o povo? Quem iria guardar o povo? E as guerras, quem iria lutar por eles? Deus está dizendo: eu não vou mais com ele. Eu não ando com esse tipo de gente. Gente que não se arrepende. Gente que prefere estar pecando. E Deus disse, e se retirou da presença. Deus se retirou do meio do povo de Israel. Deus deixou o povo agora a sua própria sorte. Ei, hoje você toma uma decisão: ou chama a presença de Deus para a sua vida, decide andar com Ele, rejeita os banquetes de Satanás, as propostas de Jezabel. Ou você vai guerrear sozinho, ou você vai andar sozinho, ou você vai lutar sozinho, porque a presença dele não irá mais com você. Deus disse: eu não andarei mais com esse povo. E se retirou, e a nuvem desapareceu. A nuvem da proteção saiu, a nuvem da luz sumiu, a nuvem que trazia refrigério do deserto sumiu. E agora o céu era de bronze, a terra escaldante. O mesmo decreto de Adão: os abrolhos, os espinhos farão parte agora da sua vida. A igreja está fraca e seus membros caindo no mesmo pecado, porque não vivem mais a presença de Deus. Amamos o mundo porque não deleitam no conhecimento de Deus. Tenho prazer nos banquetes do mundo porque eu não tenho fome de Deus. Conheço a respeito de Deus, mas não conheço Deus. Porque conhecer a Deus exige um pouco mais, exige algo mais profundo. Quando eu olho para a vida de Jó, ele diz: Deus, eu te conhecia só de ouvir. E muitas vezes nós também só conhecíamos Deus de ouvir. Um dia eu me deparei numa situação também dessa, de conhecer a Deus por ouvir. Desde o berço eu ouvia falar de Deus. Desde o berço meus pais me ensinaram o caminho da salvação. Ouvi isso dentro de um seminário, tantos anos, mas eu não tinha tido ainda uma experiência de ver Deus face a face. Eu não tinha ainda tido a experiência de necessitar que o próprio Deus viesse e se manifestasse e dissesse: eu tomo a frente do negócio. Eu tinha um problema de saúde muito sério. E naquele dia, eu desafiei a medicina, porque eu conheci Deus. Eu conheci Deus. E eu tive a autoridade de desafiar. Quando meu esposo foi diagnosticado,
com o prolapso da válvula coronária, que liga o coração aos pulmões. O médico disse: só cirurgia. E a possibilidade é rara. Nem todos que fazem essa cirurgia têm a possibilidade de viver. Eu voltei para casa, entrei no quarto e não me senti bem. Fui para o banheiro, porque eu não queria que ninguém soubesse o que estava aqui dentro de mim, a dor que eu estava sentindo. Cheguei naquele banheiro, olhei para o espelho e eu disse: tu é uma serva de Deus, então te apresenta a Ele. Eu olhava para mim no espelho e dizia: mas eu não tenho força, eu não sei como fazer. De repente eu senti um refrigério na alma. E eu disse: Deus, se tu é o mesmo Deus hoje, Deus, e tu tem recebido a minha adoração, se tu vive na minha vida, Deus, tira esse decreto da vida do meu esposo. Tira esse decreto. E eu chorei ali muito, eu me humilhei diante do Senhor. Eu disse: Deus, eu estou disponível, Deus. Eu faço o que tu quiseres, Deus, a partir de hoje. E com alegria, Deus. Eu vou pregar, Deus, quantas vezes tu mandar, Deus. Mas traz tua presença. Faz um milagre que eu preciso. Senhor, esquadrinha dentro de mim, Deus. Se tenho pecado, barreiras, palavras, coisa que impede esse milagre acontecer, Deus. Terminei aquela oração. Roberto estava lá na sala, disse: vai almoçar, minha mãe? Eu digo: eu não quero almoçar. Eu digo: eu quero a tua resposta, Deus. Fiquei o resto do dia. Viajamos para Marabá, e aquilo não saía de dentro do meu coração. Eu digo: eu preciso de uma resposta, Deus. Deus não me respondeu, Deus não falou nada. Eu quero uma resposta, Deus. Chegamos lá no final de semana e tinha um culto, e eu disse: eu não vou pregar. Pastor Arthur disse: a senhora está escalada para pregar. Eu digo: não vou pregar, estou cansado. De repente veio aquela voz: tu não me disse que estava disponível, que ia pregar qualquer dia, qualquer hora, que tu ia fazer a minha vontade? Falei com a cara meio fechada, né? Pastor Arthur disse: eu vou preparar a palavra. Chego no quarto dele, eu disse: eu vou pregar. Preparei a palavra. Deus fez maravilha naquela noite. Eu digo: meu Deus, que é isso, Deus? De repente levanta um homem e chega junto do meu esposo e diz assim, coloca as mãos sobre o meu esposo e diz: Deus Todo-Poderoso manda dizer que a cirurgia ele está fazendo, dessa tu não morre. Quando eu escutei aquilo, eu digo: Deus, tu és tremendo, Deus. Como, Deus? Aquele homem nem sabia o que eu tinha vindo fazer aqui em Goiânia. Eu não falei nada na pregação. E ele disse: Deus já fez a cirurgia. Liguei para o apóstolo Roberto e disse: meu filho, marca uma outra consulta aí para mim. Uai, minha mãe, marca a consulta, eu vou voltar para Goiânia. Mas meu Deus, meu marido, vamos demorar mais um dia. Enrolamos um dos dias, viemos fazer a cirurgia. Ora, viemos consultar. Fomos para o mesmo médico, fizemos os mesmos exames.
E para a glória de Deus, o médico disse: estabilizou. Passou o perigo, passou o problema. Sabe por quê? Porque naquele dia eu trouxe a presença de Deus para a minha vida. Eu decidi deixar Deus fazer. Mas para Deus fazer, eu precisei me render. Eu precisei me render. Quando eu olho para esse texto, eu me deparo com a palavra que diz: se queremos a presença de Deus, precisamos nos despojar das coisas que ofendem a santidade de Deus. O que é que tem impedido o teu milagre? Deus disse para Jacó: tira as roupas contaminadas, lava as mãos sujas, joga fora os ídolos. Disse para Josué: tira as coisas contaminadas do meio do arraial. Deus disse para Elias: remove Baal do meio do povo. Precisamos chorar pelo pecado e abandonar o pecado. Quando Deus disse para Jacó: tira essas roupas contaminadas, Jacó. Jacó estava vindo de uma situação. Olha só, lava as tuas mãos, Jacó, das sujeiras do mundo. O salmista diz: Senhor, quem entrará no teu tabernáculo para adorar, Senhor? Quem entrará, Senhor? Quem subirá no santo dos santos, Senhor? Ele diz: quem tem mãos limpas, coração puro, que não entrega a sua alma. Tantas vezes temos entregado a nossa alma para o pecado, para os desejos da nossa carne. O Senhor diz: lava as mãos, tira os ídolos do meio do meu povo. Adora só a Deus. Chega de adorar você mesmo. Chega de adorar o seu dinheiro, a sua posição, o seu trabalho. Você acha que você é o super? Ei, só existe um maior. Só existe um Deus poderoso. Tira os ídolos, derruba os altares de Baal. Quantos têm adorado a Deus e adorado Baal? Tira toda a contaminação do meio do povo, porque nada pode substituir a presença dele. Deus diz para Moisés: Moisés, vou mandar anjo contigo. Vai, mas eu não vou, Moisés. Eu não vou, porque esse povo é de dura cerviz, esse povo é de duro coração, esse povo me adora de lábios, mas o coração deles está longe de mim. Moisés, eu não vou mais com esse povo, a minha presença não vai fazer parte desse povo mais. Ele disse: se tu não for, Jesus, se tu não for comigo, Deus, eu não dou um passo. E chamou o povo para o arrependimento. Chamou o povo para o arrependimento. Ei, é noite de arrependimento. É noite de você se decidir. Ou serve a Baal, ou serve a Deus Todo-Poderoso. Ou chama a presença dele, ou chama a presença de Satanás. Mas não pode servir a dois senhores. Deus colocou dois caminhos para o povo: o caminho da bênção e o caminho da maldição. O caminho da bênção é o caminho que tem a presença dele. O caminho da bênção é aquele que você traz Jesus para andar com você, mesmo que seja difícil, mesmo que tenha lutas. Mas o Senhor diz: tu não vai parar, tu não vai fraquejar, o inimigo não vai ter poder sobre tua vida, porque eu estou contigo, eu sou a tua força, eu sou o teu farol. Mas se tu escolheres o caminho da maldição, ó, a ferrugem vai te alcançar. Olha lá, veja lá em Deuteronômio 28. Olha só o que Deus disse:
E é importante você observar o que Deus está recomendando. A partir do verso 15 diz: será porém que, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidar de cumprir os meus mandamentos e os meus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições. Maldito será na tua cidade, maldito será tu no campo, maldito vai ser o teu cesto, maldito vai ser a tua amassadeira, maldito vai ser o fruto do teu ventre, maldito vai ser a terra, a cria das tuas vacas, maldito será quando entrar e quando saíres. O Senhor mandará sobre ti maldição, confusão, ameaça, meu Deus do céu, por causa das maldades, porque abandonaste a minha presença. O Senhor fará que a peste te alcance até que consuma. O Senhor te ferirá com a tísica, com a febre, com a inflamação, meu Deus, com a ferrugem. E os céus serão sobre tua cabeça como bronze, e a terra será de ferro. Toma uma decisão. Você quer a bênção? Então chama a presença dele. Chama a presença dele. Ele diz que promete vitória para ti. Não basta apenas deixar o pecado, é preciso ansiar, ter sede ardente pela presença do Senhor. Pastora, mas como eu busco essa presença? Quando a presença do Senhor volta, você tem desejo de orar. A oração muda a situação. Você tem desejo de buscar mais a presença dele. Você sente necessidade de estar orando, está caminhando e está orando, está na rua, está orando, está dirigindo, está orando. Ei, buscando, porque os dias são maus. Deus havia dito que a sua presença não iria, mas quando o povo se arrependeu, orou e buscou a Deus, Deus disse: a minha presença irá contigo e te darei descanso. Aleluia!